Olá, meu nome é Tariane Luiz Andrade de Souza e vou apresentar meu trabalho com o título de Oxidação de Explantes de Eucaliptus globulus na micropropagação. A minha instituição é o IFMG Campus São João Evangelista e a minha área temática é a T03, Biologia Molecular e Genética Vegetal. Bom, o Eucaliptus globulus ele apresenta uma grande importância da madeira para a indústria de celulose. E a cultura de tecidos vegetais é uma técnica eficiente para a produção de mudas em ambiente controlado. Mas um fator que limita o cultivo in vitro são os compostos fenólicos. E alta concentração de fenóis em espécies de eucaliptos prejudica muito o cultivo deles na micropropagação in vitro. E alguns desses efeitos são o escurecimento e também a toxicidade. Então, existem algumas estratégias para fazer o controle dessa oxidação, como o uso de antioxidantes, carvão ativado e também de PVP. E o objetivo desse estudo foi avaliar a oxidação fenólica e comparar os segmentos nodais e foliares. Esse material foi obtido na empresa Clonar e foi levado para o IFMG, Campus São João Evangelista, onde as matrizes foram cultivadas e depois colhidas brotações essas que foram levadas para o laboratório de cultura de tecidos vegetais, e foram sequenciadas por uma desinfestação para que fosse estabelecido, né, esses explantes, que foram utilizados os nodais e também os foliares. Os explantes nodais, eles foram alguns segmentos nodais de aproximadamente 1,5 centímetros. Eles foram inoculados em meio MS, suplementado com 500 microlitros de citocinina e 100 microlitros de auxina. A multiplicação e o alongamento se diferiram da introdução somente pela quantidade de auxina e citocinina. Já na fase de organogênese foi utilizado o mesmo meio da introdução da fase de multibrotação, se diferindo apenas pela inclusão de 1 mg por litro de picloram mais 500 mg por litro de caseína hidrolisada. Com isso foram induzidos calos nessas folhas. E como resultado a gente teve que a oxidação fenólica variou conforme o explante e também conforme a fase de cultivo. Na introdução, os segmentos nodais apresentaram maior oxidação, sendo de 32,6%, enquanto os foliares tiveram uma menor taxa de oxidação, que foi de 6,7%. Já na multiplicação, houve baixa oxidação em ambos, com apenas um caso em nodais e ausência em foliares. Já no alongamento, os foliares apresentaram uma alta oxidação com 28 ocorrências, enquanto os nodais tiveram poucos casos, com apenas 3 ocorrências. O PVP também, ele auxilia no controle da oxidação, mas não é totalmente eficiente em fases críticas, porque nesse caso o meio MS ele possui o PVP, mas não foi suficiente somente o uso dele. E os segmentos nodais foram mais estáveis ao longo desse cultivo. Como conclusão, a gente tem que o comportamento oxidativo em eucaliptus globulus varia conforme o tipo de explante e também conforme a fase de cultivo. Os segmentos nodais, eles apresentam maior oxidação inicial, mas mantêm uma estabilidade, enquanto explantes foliares tornam-se mais suscetíveis no alongamento. E a oxidação não é constante e está relacionada às exigências fisiológicas, sendo importante seu controle para que seja feita a otimização da micropropagação. Aqui está o meu e-mail para contato e obrigada.